Oi. Oi. Oi, tudo bem? Tudo Oi. bem, e você? Oi, Camila, tudo bem? Boa tarde, prazer conhecer Tudo você. bem, deixa eu levantar um pouquinho minha Uhum. câmera aqui. Boa tarde, Camila. O prazer é todo Aham, meu é. conhecer E você. A para gente se quem tá fala e entrando, não se né? A conhece, gente é né? Midas também, não sei se o pessoal já sabe. Sim. Sim, muita gente Aham, que me segue sabe o que é Midas, aham. mas eu queria que você Oi, se pessoal, apresentasse, meu nome é que a gente se Camila. conheceu no Eu sou Midas, né? dentista em São Paulo. E hoje a gente vai tirar as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda para o pessoal que é da área da saúde. Acho que de repente aos pouquinhos o pessoal vai entrando e a live também vai ficar salva aqui para vocês, tá? Isso, vai ficar salvo por 24 Ah, horas tá e bom. depois também eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá, Camila? Vou colocar lá pra gente. Porque às vezes, ainda mais final de semana, né? Nem todo mundo consegue entrar Uhum, e assistir, ainda mais dia de sábado, né? Muita gente não entra, mas depois essas pessoas acabam procurando para isso. o assunto, né? Para ver Uhum. também pela divulgação que a gente fez. E aí vai estar salvo. Então, Camila, conta um pouquinho pra gente aí quem é Então, você, antes da gente começar as perguntinhas. eu atendo em São Você Paulo, só atende em que São assim, eu Paulo, faço parte de consultório. clínico geral, harmonização facial e sou endodontista. Então, assim, eu não tenho consultório próprio. Então, eu trabalho como freelancer. Só assim, Uhum, aproveitando mais ou menos já para falar a minha situação de entendi. imposto de renda, essas coisas, é assim, eu sempre declaro todo ano, né, com a contadora faz para mim, Hum, mas eu não, geralmente, assim, fica isento, né, porque geralmente acho que o próprio consultório consegue, né, assim, declarar uhum, quando o paciente pede ou algo do tipo, mas assim, eu sei que quando eu preciso, aí eu declaro normalmente os recibos que caem no meu nome. Mas do restante é tudo geralmente responsabilidade deles mesmo. uhum. Ah, sim, entendi. Então, pessoal, a doutora Camila já falou aí um pouquinho pra gente né, como é que ela faz o imposto de renda dela. E nós vamos falar sobre isso, sobre o imposto de renda. A doutora Camila abriu aí a caixinha de perguntas dela, né, ao longo da semana. E a gente recebeu aí algumas perguntas e nós vamos estar falando aqui sobre esse assunto, sobre essas perguntas, respondendo essas perguntas do imposto de renda que ela teve. E vocês que estão nos assistindo, se também tiverem alguma pergunta, também fiquem à vontade. Só antes da gente começar, eu também vou me apresentar, porque como eu vou deixar salvo, e também tem os seguidores da doutora Camila, que também às vezes não me conhece, então vou deixar salvo aí, vou me apresentar para o pessoal também saber quem sou eu. Eu sou a Elcia, eu sou contadora. Conheci a doutora Camila através do Midas, ali o curso de influência digital da Adriana Santana, que nós fizemos juntas. E aí a gente tem conversado muito pelo Instagram, né? E resolvemos trazer um pouco desse assunto para vocês. Eu sou contadora, tenho o escritório, a minha empresa contábil em Brasília e também em Lusiânia, que é uma cidadezinha do estado de Goiás, ao lado de Brasília. E aqui hoje eu digo assim que a contabilidade, hoje nós não atendemos só o público aqui local de Brasília e de Lusiânia, nós atendemos de forma nacional, Uhum, porque como a gente aprendeu lá no Midas também, né, Camila, a internet nos proporciona isso, nos uhum. proporciona trabalhar independente de onde a gente esteja. Ai, que Então bom. hoje eu tenho clientes aí em São Paulo graças à internet. Porque aqui de Brasília eu Uhum. consigo atender as É, pessoas eu vou fazer o de seguinte, diversos eu vou lugares. começar fazendo as perguntinhas para você, que a gente selecionou aqui também. Hum, E aí, se vocês também tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui para a uhum, gente também, tá sim. bom? Bom,
teve uma aqui que foi assim, a Isso aí, pessoa pessoal. nunca Vamos declarou, lá. mas o consultório pediu. Mesmo sendo o valor baixo, precisa declarar? O que que acontece com essas pessoas, Camila? A declaração do imposto de renda, ela não é obrigatória para algumas pessoas. Tem alguns requisitos de obrigatoriedade. Aquelas pessoas que não estão dentro do requisito de obrigatoriedade, ou seja, recebeu abaixo do limite, ou não teve uma aquisição patrimonial ali que obriga a fazer o imposto de renda, enfim, a situação dessa pessoa que fez a pergunta. Ela teve renda durante o ano, porém a renda dela foi baixa e não alcançou ali o limite de obrigatoriedade. Ela pode sim declarar. Então, o consultório, provavelmente o consultório onde essa pessoa trabalha, pediu o imposto de renda, mas também poderia ter sido uma instituição financeira, um banco poderia ter pedido no momento dela fazer algum tipo de financiamento, ou mesmo pedir um cartão de crédito. Então, ela poderia sim, ela pode Porque sim eu fazer falei o para imposto de renda Elsa, pode mesmo falar. não Não, sendo pode falar. obrigada. O que ah. Não, eu ia dizer que o que acontece é que quando a pessoa é obrigada, se ela não faz, é obrigada e não fez, ela paga multa. Ela é penalizada por isso. Quando ela não é obrigada, ela pode fazer a qualquer momento O que que ela eu não vai comentei ter com multa, você antes porque é o ela que não a está maioria dos obrigada. dentistas, né? Eu tô falando dentistas porque é a área que eu mais tenho contato, porque eu tenho mãe dentista, tia, primo, uma família de dentistas. Assim, a gente não sabe praticamente fazer a declaração. A gente simplesmente dá as coisas para o contador e ele que se vira, né? Então, eu Uhum, creio que realmente tem muita dúvida mesmo dentro disso, né? isso. Desse assunto. Uhum. É muito normal, Camila, até porque, assim, principalmente na área da saúde. Uhum, O profissional da área da saúde, a vida dele é muito corrida. Independente se ele é dentista, se ele é médico, se ele é psicólogo, se ele é fisioterapeuta, geralmente, ainda mais que tem a questão de horários ali, a vida dele é muito corrida. Então, é muito comum na saúde as pessoas não terem conhecimento do imposto de renda. Quando vocês estão na faculdade uhum. também não costuma ter, não tem. Agora isso está começando a mudar. Mas não tem, não tinha uma disciplina voltada para a gestão do negócio. Então, muitas vezes, vocês saem da faculdade com conhecimento técnico, a grande maioria não tem um conhecimento de É. negócio, de gestão, quem dirá de imposto de renda, que é uma coisa que é uma vez Uhum. ao ano e assim, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Quem tem é mesmo porque, de alguma forma, ou tem alguém ali na família e acaba sofrendo essa influência, né? A gente tem aí muitos empreendedores que, por exemplo, não estudaram, não fizeram Uhum. faculdade, no entanto, construíram grandes impérios, né? E são pessoas que têm aquilo nato, né? Uhum. Já é da pessoa, a pessoa é uma pessoa empreendedora. E muitas vezes isso, você ser estudado, você ter qualificação, não significa que você vai Uhum. ser um empreendedor de sucesso, né? E a gente não aprende isso na faculdade. Então, o imposto de renda, realmente, às vezes as pessoas acabam aprendendo, os profissionais acabam aprendendo pelo erro, porque acabou fazendo coisas ali que não podiam fazer, por não ter conhecimento, fizeram, não sabia, e aí lá na frente tiveram um problema. Aí ele acaba Aham. aprendendo um pouco mais do Na assunto dor, porque né? precisou aprender. Infelizmente acontece isso muito. Oi, Laís. Oi, Carol. Oi, pessoal que tá Exatamente, entrando. na A dor. Laís e a Carol são midas também, viu, Elsa? Ah, eu vi a Carol, eu falei com a Carol há um tempo atrás também, eu troquei uma ideia com ela e foi super Assim, bacana. pode falar. Tem. Ah, tem A muita gente, gente. Não, a tem muita segunda gente entrando pergunta é aí, assim, o muitos. que que a gente deve colocar no imposto de renda? Tá. Então, gente, o que a gente deve colocar no imposto de renda, basicamente, em linhas gerais, é a nossa renda. Então, os rendimentos ali, o que você recebeu de renda ao longo do ano, que seja salário, que seja pensão alimentícia, pensão por morte, por invalidez, enfim, proventos, dinheiro, recurso que você recebeu ao longo do ano.
Isso é a parte de rendimentos. Também precisa colocar, se você tem dependentes, filho, esposa, algumas situações de netos, algumas situações que eu falo porque você precisa ter a guarda judicial em algumas situações para você declarar esses dependentes. Mas basicamente são os rendimentos, os dependentes, as despesas com saúde, saúde e educação. Então, assim, quem teve despesa com médico, com dentista, com psicólogos, fisioterapia, enfim, tudo isso pode ser colocado no imposto de renda. Na parte da educação, também nós podemos informar a educação, só que a educação regular. O que significa educação regular? Cursos, né? A escola, a educação infantil, e depois a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, mais cursinhos de inglês, cursinhos preparatórios para concurso. Esse tipo Entendi. de educação não pode, infelizmente. Tá. E aí Deixa eu te tudo isso perguntar uma outra compõe a coisa também. Salário declaração. maternidade tem que declarar, né? Sim, também tem que declarar. Inclusive, quando a pessoa tira a licença maternidade ali ao longo do ano, depois, no final do ano, nesse período agora, que é o período do imposto de renda, a Previdência Social, a Receita Federal, todos esses órgãos hoje eles estão eletrônicos também. Assim como nós estamos levando os nossos negócios para a internet, eles também estão. Então, hoje existe o aplicativo que se chama Meu INSS, que a pessoa baixa ali, a mãe, né, no caso, baixa ali no celular dela mesmo, e na lojinha, consegue baixar. E aí, através do aplicativo, você tem acesso a todo o informe de Ah, rendimentos para você entendi. colocar lá na O João declaração do Neto imposto está de renda. perguntando se você tem consultor de marketing. Então, Virou. João Neto, eu tenho um... Ai, minha câmera virou? É só você clicar naquela Deixa eu seta procurar eu aqui de embaixo. novo. Acho que Isso. eu achei aqui. Eu estava tentando fixar o assunto da live, inclusive João Neto, consultor de Deixa marketing, eu ver vai se. me Ai, ajudar a calma fixar aí, o que eu assunto também da vi. live, porque eu não sei Sei essa lá o que parte. aconteceu agora. Ei. Nossa, como que Eu acontece isso acho que é aqui? só Entrou você que alguma coisa. consegue Ai, colocar ou voltou. fixar o assunto, sabe? Eu acho que sim. Eu não sei como fixar, mas enfim, Então, depois a gente você tem consultor aprende. de marketing? Então, a gente tem uma agência de marketing que nos ajuda com a divulgação, com tudo que a gente faz ali pro escritório, para a empresa, né? Então, nós temos o consultor de marketing que cuida do Instagram, do Facebook, dos patrocinados, de toda essa Uhum. parte. Nós temos alguém, sim, que nos ajuda com isso. Aí o meu Instagram acaba que o que acontece? O meu Instagram também é igual ao seu e de Aham. muitas outras pessoas, ele acabou meio que se tornando misto, né? Ele é meio que pessoal e profissional. Então, o meu Instagram, quem cuida sou eu, porque a gente aprendeu no Midas e também em várias outras coisas que o Instagram, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, eu trabalho no meu Instagram, quem cuida sou eu. Porque eu deixo aquela pegada ali mais pessoal Uhum. mesmo, mais para a pessoa se identificar comigo, né? Agora, o Instagram da empresa Entendi. aí já é Deixa eu te totalmente perguntar direcionado uma para outra uma coisa. empresa de Todas as marketing. pessoas têm que fazer o imposto de renda? Então, não são todas as pessoas. Tem uma listinha que eu vou passar aqui, o item de cada uma das situações de obrigatoriedade. Por quê? O imposto de renda acontece todos os anos e nem todas as pessoas são obrigadas. Então, quem são as pessoas obrigadas? Atualmente, a primeira regra, aquela que pega mais pessoas, é a do limite de valor de recebimento ao longo do ano. Então, para este ano agora, o limite foi R$ 28.559,70. Então, quem recebeu acima desse valor está obrigado a fazer o imposto de renda. E aí também nós temos outras situações que eu vou passar aqui. Que uma delas, por exemplo, é o rendimento isento. Então, aquela pessoa que recebeu pensão, por exemplo, pensão por morte, a esposa que recebe a pensão do esposo que faleceu, ou uma pensão por invalidez, enfim, pensão alimentícia não entra aqui. Pensão por morte e por invalidez.
ela também tem que declarar, se for acima de 40 mil reais. Se for inferior a 40 mil reais, essa pessoa não precisa declarar. Se ela não tiver na condição número 1, que a condição número 1 é acima dos 28, né? Também a pessoa que teve ganho de capital. O que significa ganho de capital, Camila? Eu estou tentando falar uma linguagem mais simples, porque eu sei que nosso público, nem todos, né? Não é um público de contadores, então estou tentando colocar uma linguagem mais simples. O ganho de capital é ali, quando você tem um imóvel, você tem um bem, algum bem, uma cota de uma empresa, enfim, ações, bens que você tem e que você comprou por um valor e vendeu por um valor maior. Por exemplo, você comprou por 10 e vendeu por 15. Então, você tem um ganho de capital de 5. E sobre esse ganho de capital, você tem que pagar imposto de renda. Então, se você tiver essa situação de ganho de capital, que você vendeu um bem com lucro, digamos assim, você está obrigado a pagar o imposto de renda. Também, quem realizou operações em bolsa de valores, isso independente do tipo de operação que você realizou operação em bolsa, você tem que fazer o imposto de renda. Quem recebeu no ano, teve posse de bens imóveis de valor acima de 300 mil reais, também está obrigado a declarar. E quem teve menos, não. Pode declarar? Pode. Se quiser, pode, mas não está obrigado. Obrigado se for acima de 300 mil. Quem trabalha com atividade rural também, com a parte de agronegócios, né? Que atua como pessoa física, se não tivesse formalizado como pessoa jurídica. Então, se ele atua como pessoa física e recebeu acima de R$ 142 mil reais, 798,50 centavos, também está obrigado. E aí, no mais, a última situação é a situação das pessoas que passaram a condição de residente no país. Então, veio uma pessoa de fora, de qualquer país, de outro país de fora, e passou a residir no Brasil. Então, em 31/12, ele estava no Brasil como residente, ele é obrigado também a fazer o imposto de renda. Essas são as situações de obrigatoriedade. Então, quem está entre um desses pontos é obrigado a fazer. Quem não está em nenhum desses A pontos Andrea é comentou assim, opcional, não gosto faz se muito quiser. desse período de abril. Que agora vai ser junho, na Eu verdade, né? imagino, Andréia. Agora, o imposto de renda foi prorrogado para até... É bom, por outro lado, isso é ruim. Mas o calendário da restituição manteve. Então, a gente continua seguindo aquela teoria de quem declarar primeiro que tiver restituição, Aliás, continua a tendo a Andrea, possibilidade né, de que ela tá receber um aí, pouco se ela antes. puder já formular a pergunta, aí a gente já responde também, que ela tinha uma dúvida. Sim, Outra ela tinha uma coisa, outra dúvida. Pergunta pergunta, aí, o Andréia, essa é a hora. dentista, né, o profissional da área da saúde, ele consegue fazer o imposto sozinho também? Né? Consegue. O que que acontece, Camila? O imposto de renda, na verdade, ele deveria ser feito pela pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa é que sabe ali tudo o que aconteceu na sua vida ao longo do ano. Só que o contador, ele é o profissional que tem o conhecimento para fazer isso pelas outras pessoas. Quem quer declarar? A própria pessoa pode sim. Como eu disse antes, esses órgãos, essas instituições, elas também estão na internet. Então, a pessoa pode ir lá na lojinha do celular e baixar o aplicativo da Receita Federal e pode hoje fazer o imposto de renda pelo smartphone. Pode também fazer pelo computador, do jeito que preferir. Mas o principal não é o jeito que a pessoa vai fazer isso, se é computador, se é celular. O principal é ter o conhecimento. Por quê? Todos podem fazer sua própria declaração. Ela não é difícil, porém ela é delicada. Então, você tem conhecimento, sua declaração é simples, ok, faça você mesmo. Você não tem conhecimento nenhum ou sua declaração é um pouco mais complexa, procure ajuda. Por quê? O valor de uma declaração não é um custo muito alto, ainda mais para esses profissionais que trabalham tanto. Não é um custo fora do padrão. E às vezes você ir fazer a sua declaração sem ter conhecimento, você vai acabar incidindo num erro que vai te causar um prejuízo muito maior futuramente. Então, hoje a Receita Federal ela tem 5 anos para verificar as declarações. Então, quem
faz a declaração agora, dentro de 5 anos, por mais que essa pessoa receba a restituição, se ela tiver que receber restituição, ou se ela tiver imposto a pagar, por mais que ela recebeu ou pagou, dentro de 5 anos a declaração dela ainda pode ser verificada. Então, pode perfeitamente fazer sozinho, sem problema. O único conselho que eu dou para quem quer fazer sozinho é avalie o nível de dificuldade, se você está tranquila, se você se sente segura para fazer. Se sentiu segura, ok. Ficou em dúvida, não se sentiu segura, não faça. Procure ajuda, porque às vezes é o barato que sai caro. Oi, Então, Simone, acho que tudo vale a bem? pena fazer A essa Simone é avaliação. Midas também. Várias Midas entrando. Ai, que bom! Temos Eu tenho várias uma vidas pergunta aqui. Que Essa eu acho que bom! é um pouco complexa, mas vamos lá. Ser isento no primeiro ano de formada, não chegou a renda Vamos anual de lá. 28 mil no primeiro ano, atendendo, mas forneceu 1.400 em recibo. Em novembro e dezembro entrou Uhum. na UBS e o imposto foi retido na folha de pagamento. Precisa declarar? Sim, vamos lá. Ela não é muito complexa, Camila. Para quem perguntou e para vocês que não conhecem, ela realmente é complexa, mas para a gente é tranquilo. O que que acontece? Essa pessoa, eu vou separar a situação dela em duas para ficar mais simples para entender. Se ela tivesse só o rendimento ali, só os recibos que ela deu, que ela falou que deu 1.400 em recibos, certo? Se ela deu esses recibos, mesmo que tenha sido por 12 meses, não vai atingir o valor da retenção, da obrigação. Então, ela não teria, num primeiro momento, ela não teria que declarar. Porém, ela foi admitida numa empresa e começou ali a trabalhar na empresa e teve, o salário dela provavelmente era um salário maior, ela teve retenção do imposto. Aí já muda toda a situação. Aí ela passa sim a ser obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. E sendo obrigada a fazer o imposto de renda, ela vai ter que declarar aqueles recibos lá que ela forneceu. Porque o que acontece? Se ela declara só o rendimento ali, acho que ela até falou o nome da empresa, né, OBS. Se ela declara só o nome do rendimento, se ela declara só o rendimento da empresa, o paciente dela, para quem ela deu o recibo, vai cair na malha fina. Por que que o paciente vai cair na malha fina? Porque ela declarou e não informou que recebeu dele. Se ela não tivesse declarado, ele não cairia na malha fina, porque ela não está obrigada. Então, tudo certo. Agora, ela fez a declaração e não informou, então ele teria malha fina. O resumo dessa pergunta, dessa situação dela é: sim, ela é obrigada a declarar, Entendi. inclusive informando o valor que ela deu de recibo. Pessoal, se tiver alguma Larissa, pergunta, pode oi. falar. Ah, Tem a Larissa, o Guilherme, várias pessoas aqui que foram entrando e eu nem. Pessoal, aqui eu tô concentrada aqui nas vamos respostas, não lá. estou vendo vocês Mais aí. uma outra dúvida é assim, procedimentos estéticos, né? O paciente ele pode pegar recibo, nota, né, para declarar? Sim. O que acontece, Camila, com os procedimentos estéticos? Principalmente quando a gente fala de saúde, né? E aí, quando é da área de odonto, nós temos o Botox, que ele é um procedimento muito feito hoje em consultório odontológico, né? E também temos as clínicas de estéticas, né? As cirurgias plásticas, enfim. A pessoa não pode, isso não é dedutível do imposto de renda. Então, todo o procedimento estético, você pode, o paciente pode pegar nota? Pode e até deve pegar nota. Por quê? Nós, consumidores, sempre precisamos pedir nota fiscal dos serviços que a gente contrata, né? E o profissional também, ele tem que emitir a nota do serviço que ele presta. Então, pode perfeitamente pedir a nota, o profissional emitir a nota, porém, para fins de imposto de renda, ela não tem valor, porque não é dedutível. A despesa com procedimento estético, a Receita Federal não vê ela como dedutível do imposto de renda. Então, não pode declarar. Aí, nós temos até uma certa polêmica, que é o Botox, que muitas vezes é feito em consultório odontológico, ele é feito também, às vezes, por questão de saúde mesmo, né? Então, nem sempre ele é estético. Às vezes, assim,
Eu tenho clientes da área de odonto e elas me falam que muitas vezes fazem o Botox, como, por exemplo, para corrigir a questão do bruxismo. Que às vezes a pessoa arranja os dentes, então isso pode ser corrigido com Botox, né? Aí, o que acontece? Quando o procedimento é considerado estético, mas ele foi feito por uma questão de saúde, a pessoa vai declarar, o paciente vai declarar, só que muito provavelmente esse paciente vai cair na malha fina. E o que ele vai fazer? Porque ele está na malha fina, que declarou um procedimento que não poderia. Ele vai levar o prontuário dele, porque os dentistas, eles têm ali o prontuário, né? Então tem radiografia, tem toda a situação do paciente, quantas radiografias foram feitas, o que o paciente tinha. Então, um prontuário, realmente um prontuário de saúde. Aí ele vai pedir a antecipação da malha fiscal dele, que é avisar a Receita Federal que eu estou correto. Então, eu vou levar a documentação aí para eu mostrar que eu estou correto e vocês liberarem a minha declaração da malha fina. Então, se ele levar só a nota fiscal, a Receita Federal não vai aceitar. Ele vai levar, então, a nota fiscal do procedimento e também vai levar o prontuário. Porque aí ele vai mostrar, ele vai comprovar ali para o auditor da Receita Federal que atender ele, que o procedimento que ele fez, embora tenha sido destacado como, entendido como um procedimento estético, ele fez aquilo por uma questão de saúde, que ele precisava fazer. Então, precisa levar o prontuário, porque essa declaração... A respeito dessa questão do prontuário, você sabe explicar alguma coisa? Assim, porque, por exemplo, tem algumas coisas ali que são também do consultório, né? Porque senão, vamos supor, se a gente dá toda essa documentação para o paciente, a gente fica também sem prova, sei lá, de alguma coisa, de algum processo, né? Sim. Uhum. O que acontece, Camila? Você vai fornecer para o paciente cópias, não precisa ser ali o original. Hoje em dia a gente quase não tem cópias impressas, então, por exemplo, a documentação que é feita ali do paciente, você pode fornecer ela original sob a condição do paciente devolver, se for alguma coisa que não tenha como você fornecer em meio eletrônico. Então, o prontuário, por exemplo, você pode fornecer uma cópia autenticada, você pode fornecer ele digitalizado. Então, se tratando de Receita Federal, o ideal não, tem que ser sempre autenticado ou original. Se o paciente pegar uma cópia do prontuário, uma cópia simples com você do prontuário e levar, eles não vão aceitar. Então, a pessoa do consultório, né, o profissional vai pedir lá a sua recepcionista, a sua secretária, ou você mesmo, alguém vai até um cartório, vai autenticar aquela documentação e entregar para o paciente. Aí o paciente vai com a documentação e resolve a vida dele. A outra opção é você entregar a documentação toda mesmo, sob a condição de que ele te devolva. Outra pergunta aqui que a gente tem. Isso. Não sou obrigada. Qual é a vantagem de declarar opcionalmente? Então, quando a pessoa não é obrigada e vai declarar opcionalmente, acontece isso mais no caso de autônomos. Então, alguns autônomos, qual a vantagem? A vantagem é ela ter um comprovante de renda ao longo do ano. Por quê? A declaração do imposto de renda, ela é para a gente um comprovante de renda. Então, se a pessoa é autônomo e não tem carteira assinada porque é autônomo, tem uma renda variável porque é autônomo, e essa pessoa precisa pedir um cartão de crédito, por exemplo. Nenhuma instituição financeira te fornece um cartão de crédito se você não tiver um comprovante de renda. De repente, essa pessoa precisa financiar um carro. Ela não tem comprovante de renda, ela não consegue. De repente, por outro lado, essa pessoa precisa alugar um imóvel. Só que para você alugar um imóvel, você precisa ter um comprovante de renda, um fiador, aquela coisa toda, né? Então, a declaração de renda, a vantagem de fazer ela de forma opcional é basicamente essa. Porque você vai ter ali um comprovante de renda válido por todo o ano para você movimentar a sua vida financeira. Agora, aí tem situações também. Agora, por exemplo, com toda essa situação do coronavírus, a gente está passando por uma situação aí que foi liberado agora aquele auxílio dos R$600.
acabou de ser liberado, né? Foi liberado, acho que foi sancionado ontem pelo presidente. Então, o pessoal vai ter ali o auxílio dos R$ 600. Por outro lado, quem declarou o imposto de renda em 2018, que foi entregue em 2019, com um valor acima do limite, que o limite era o mesmo limite, R$ 28.559,70. Então, quem fez ali a declaração com 30 mil, por exemplo, não vai poder receber o auxílio dos R$ 600, mesmo sendo autônomo e estando em todas aquelas situações que exige ali a medida provisória do auxílio, do benefício. Se a pessoa declarou o imposto de renda informando que recebeu R$ 30 mil no ano 2018, ela não vai poder receber o auxílio. Então, aí está colocando uma situação que algumas pessoas ficam assim, nossa, agora eu não sei se eu faço imposto de renda agora, se eu não faço, porque se lá na frente isso me atrapalhar com alguma coisa, é a realidade, né? É sempre a gente informar a realidade. Se você é autônomo, trabalha atendendo em consultórios de uma pessoa, de outra pessoa, sua renda vai ser um pouco mais baixa. Então, vai fazer a declaração de imposto de renda de forma opcional, porque você pode precisar ter um comprovante de renda, é sempre fazer dentro daquilo que você ganha, para evitar que lá na frente você também seja prejudicado. Porque às vezes, né, você vai ajudar de um lado, a Day é minha colega, ela entrou. Vai ajudar de um lado e trabalha do outro, Ai. né? Pessoal, se Mas tiver é isso, alguma enfim. pergunta, podem mandar aqui pra gente, por favor. É que, assim, eu já, na verdade, semana passada eu já me organizei Gente. para entregar tudo pro computador, né? Para já deixar tudo organizado, que eu já deixo, tipo, uma pasta semi-pronta, então já tá tudo meio que na mão ali, fácil para mim, né? Que é a melhor coisa, né? Porque já deixa a Isso. gente de cabelo em pé, né? Se você fica ainda Sim. perdendo tempo procurando, É. não dá. Isso mesmo, Camila. Sim, principalmente vocês que, assim, quando atendem como autônomos, vocês dão recibos, né? Recibos para a pessoa. Quando você trabalha como autônomo, você não dá a nota fiscal eletrônica. Então, você dá o recibo. Aí é bom você, ao longo do ano ir fazendo esse controle mesmo. Para quem você deu recibo, porque senão chega nessa hora, você fica louca. Que aí você vai ficar preocupada, correndo atrás disso tudo, como é que vai fazer, que está chegando a hora. E se você esquece de informar um paciente e faz o seu imposto de renda, ele vai cair na malha fina e causa uma situação constrangedora com o paciente, porque Aham. ele vai chegar lá e vai ter um problema, porque a doutora não declarou que atendeu ele. Então, o melhor é isso, Camila, é se organizar ao longo do ano para chegar. E, gente, imposto de renda não é bicho de sete cabeças. É super tranquilo. Contador, né? Quem passa mal com imposto de renda, Camila? Quem é mais desorganizado, que deixa as coisas ali ao longo do ano. Quem vai fazendo como você fez, não passa mal com imposto de renda, é E super uma outra tranquilo. pergunta É que eu isso, é imagino, organização. eu imagino que seja dúvidas Organização de outras prévia. pessoas também. O guia da Previdência Social, né? É obrigatório também? Uhum. Sim. Eu tive uma live essa semana com outra dentista e ela ficou perplexa que ela não sabia disso. Então, quando as pessoas, quando você trabalha como autônomo, você é obrigado a pagar a Previdência Social. Eu diria que assim, uns 90% dos autônomos não pagam a Previdência Social. Aí nós temos dois patamares, né? Aquelas pessoas que são autônomos, digamos assim, ambulante, feirante, que muitas vezes eles pagam a Previdência Social, mesmo que sobre um salário mínimo, porque eles têm receio de acontecer alguma coisa com eles e eles ficarem sem renda. Então, assim, eu quebrei uma perna, por exemplo, sofri um acidente, vou ficar hospitalizado 60 dias, 40 dias, 90 dias sem poder trabalhar. Então, essas pessoas, elas costumam pagar ali a Previdência como autônomo, sobre um salário mínimo, para elas terem esse auxílio caso aconteça alguma coisa. Só que também não é a maioria, não. Aham. Alguns, os mais organizados. Agora, quando a gente já parte para as profissões regulamentadas, que somos nós contadores, dentistas, psicólogos, médicos, que trabalham de forma autônoma, geralmente não se faz o recolhimento, é muito difícil.
E esse recolhimento é obrigatório. E, inclusive, é penalizado quem não faz. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito tranquilas porque, assim, o prazo da Receita Federal de fiscalização, ele é longo. Então, tem 5 anos, muitas vezes não acontece nada. Mas, 1 ano atrás, por exemplo, nós tivemos uma fiscalização voltada exclusivamente para os profissionais, para a odontologia, fiscalizando justamente essa questão da previdência, de trabalhar como autônomo, pagar o imposto de renda, mas não pagar a previdência social. É obrigatório, a gente tem que pagar sim. E, infelizmente, muita gente não sabe. Uma outra questão, Camila, que muita gente não sabe também, é que quando você trabalha como autônomo, é obrigatório também você fazer o que a gente chama, o nome do documento é livro caixa. Carnê-Leão, ele é conhecido como livro caixa ou como Carnê-Leão. Ele também, hoje, é um programinha que você pode baixar aí na lojinha do celular, ele tem um aplicativo, e você pode alimentar isso diariamente, semanalmente, quinzenalmente, você pode fazer para fechar o mês, porque o imposto de renda do dentista, do psicólogo, do médico, do contador, do advogado, que atende como autônomo, ele não deve ser feito só lá no mês de março ou abril. Nesse mês ele é finalizado, mas ao longo do ano você vai pagando o seu imposto de renda mensalmente. E como que você faz para pagar o imposto de renda mensalmente? Você joga lá no programinha do Carnê-Leão a sua receita e também a sua despesa. Porque aí lá você, por exemplo, se você atende num consultório sublocado, você vai informar lá a despesa que você teve com sublocação, você vai informar a despesa que você teve com material de limpeza, com material de trabalho, protótipo, EPI, aquelas coisas que material vocês compram no odontológico. dental, esqueci o nome daquilo. Mas, enfim, o material de trabalho de vocês. Isso, esse material odontológico, você vai informar lá também, mês a mês, as compras que teve. Vai informar a sua previdência social, que também você tem que pagar mensal. Então, mensalmente, você vai pagar o imposto de renda e a previdência social. E aí, quando for lá no mês de março e abril do ano seguinte, você vai fazer desse programinha, que chama Livro Caixa ou Carnê-Leão, você vai migrar para a declaração do imposto de renda, onde você vai finalizar sua declaração. Então, é mais ou menos isso. A gente, assim, essa situação é a situação correta, é o que tem que ser feito para esses profissionais. E é bem tranquilo. Um outro detalhe, isso aí, só concluindo, já deixa você falar, Camila. Isso aí, vocês podem fazer, como eu já disse, no computador de vocês, no smartphone de vocês podem fazer. O que a gente vê, porque eu tenho muito cliente nessa área, que a gente faz esse trabalho para eles. O que acontece? São pessoas corridas, você tem sua vida corrida, ainda tem vida pessoal, casa, muitos ainda estudam, porque são profissões que exigem que você esteja continuamente, né, aquela educação continuada, continuamente melhorando, buscando novidades, se capacitando mais. Então, muitas vezes essas pessoas não querem. Travou, vamos ver se volta. Voltou, agora voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Camila? Voltou. Eu mudei a internet aqui um pouquinho para ver. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então Agora é entraram isso, vários Midas aqui. basicamente. Caio, Larissa, Luísa. Tá me ouvindo? Tá sem áudio? Camila? Tá sem áudio? Ah, A Larissa. Tô Edi. te ouvindo. Não, tá normal, tá funcionando. Não, tá? Luísa escreveu que Tá. tá Ah, que triste bom. por não ter conseguido entrar antes. O que que acontece? A gente já Eu sigo a respondeu a sua Larissa. pergunta, mas a live vai ficar salva no perfil da Elcia, tá? Então, qualquer coisa, se você puder dar uma olhadinha lá de novo, tá? O dela é aquela lá que eu te falei que eu Sim. achava que era complexa, você falou que era simples. Uhum. Sim, é bem tranquila. Mas assim, Luísa, se você ficar com alguma dúvida, a sua pergunta é super tranquila, eu expliquei ela aqui
Também, gente, eu deixo sempre o resumo da live no meu Instagram. Deixo o resuminho. Mas eu também coloco no canal do YouTube. Então, enfim, vocês vão poder ver a live depois em qualquer lugar. Mas quando você vê, Luísa, se você ainda ficar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no direct tranquilamente que eu te respondo, Eu só tá? tô Te com uma ajudo dúvida a agora entender em sua relação a essa situação. questão do livro caixa, né? Eu não tenho, não faço livro caixa. Sim, Você Camila. acha que é interessante, então, fazer? Uhum, sim. Camila, o correto é fazer. Infelizmente, assim, muita gente não faz, não é só você. Muitas pessoas não fazem. Mas a nossa profissão, essas profissões regulamentadas, é obrigatório a gente fazer. Então, você pode baixar o programinha, dar uma olhada e fazer isso, se não contratar alguém para fazer para você. Ou se não, uma outra opção também é você trocar uma ideia aí com um contador que te ajuda no imposto de renda. Ou senão também a gente pode até conversar por direct também, ou por mensagem, e eu te explico melhor, porque entra numa parte de confidencialidade, que eu não vou pedir para você falar aqui, claro. Porque entra na parte da sua receita. Então, dependendo de quanto você recebe, de quanto você movimenta mensalmente, você vai ter imposto de renda a pagar e seria obrigada a fazer esse carnê-leão, esse livro caixa mensalmente. E aí, agora, se a sua receita tá a gente olha na tabela progressiva do imposto de renda, comparando com a sua receita. Se ela for uma receita baixa, baixa é bem baixa mesmo, aí você pode não precisar fazer o imposto de renda. Mas aí, é como eu estou te dizendo, entra nessa situação de de confidencialidade que não tem como você expor aqui. Mas eu posso olhar para você sim, sem nenhum problema, se você deveria estar pagando imposto de renda mensal ou não. E nesse quesito, Camila, é até interessante porque mensalmente, quando a gente trabalha como autônomo, é muito mais caro para a gente do que quando a gente trabalha como pessoa jurídica. Então, as nossas profissões, as profissões regulamentadas, quando você trabalha como autônomo, dependendo de quanto você ganha mensalmente, acaba ficando muito oneroso você trabalhar na pessoa física. Isso por quê? Por que fica oneroso? Porque dependendo de quanto você ganha, você paga o imposto de renda a 27,5%, que é uma alíquota muito alta, e ainda tem o INSS, porque a gente não pode contribuir com o INSS com o salário mínimo. Tem que ser o teto de cada profissão. Então, na profissão de odontólogo, dentista, tem um teto, psicólogo tem outro teto. Então, a gente não pode recolher por um salário mínimo igual o vendedor de bolsas, por exemplo. Entendeu? Então, com isso, acaba ficando muito oneroso trabalhar na pessoa física. Então, dependendo de qual o seu faturamento mensal, aí talvez seja interessante avaliar se não vale a pena migrar para uma pessoa jurídica. E aí tem que avaliar mesmo, não é olhar a grosso modo, a gente tem que avaliar porque quando vai para a pessoa jurídica, por exemplo, você vai precisar pagar 2 CRO, né? A gente já começa com isso. Porque aí você vai pagar o seu CRO como profissional e você vai pagar o seu CRO PJ, pessoa jurídica. Então, você tem ali 2 CROs, você vai ter despesa com certificado digital e com uma contabilidade. Então, a gente tem que avaliar tudo isso para ver até que ponto é interessante você continuar trabalhando pela pessoa física e que ponto, que momento que passa a ser interessante você ter uma pessoa jurídica. Entendeu? Então, essa avaliação a gente também trabalha Obrigada, com viu? isso, gente. Então, Só se os precisar, últimos é só comentários. chamar. A Aline falou que tá amando a live. Obrigada, viu, Aline? E a Di, também, a Edi Sim. Santos Blog, falou que Ai, que já entregou bom. o dela, já se livrou. Eu também, Di, já tô livre. Assim, quer dizer, eu joguei a bomba lá pra contadora e agora ela vai resolver. É, Ai, que bom, gente. mas é um peso a menos, né? Tipo, Não, mas que bom. obrigada, viu, Sim. Elsa? Uhum. É um peso a menos mesmo, Camila. Imagina, eu agradeço o Eu que convite. agradeço. Espero que a gente tenha resolvido, sanado a dúvida aí da É maioria do importante. pessoal, né? E mais uma vez vou falar já que a gente está finalizando.
a live vai ficar salva, então, no Acredito perfil que da sim. Elsa. Então, dê uma olhadinha lá, Luísa, viu? Uhum. Não esquece, dá uma olhada lá. Tá bom. Gente, muito obrigada. A Daniela, o Juliano são meus amigos. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Quem chegou no final, não tem problema, tem resumo, a live está Imagina, salva. eu que E Camila, agradeço o muito convite. obrigada pela disponibilidade. E, gente, Aham. se ficar A alguma Andrea falou dúvida, que você é manda em muito direct que a gente simpática. resolve. Um Obrigada mesmo, beijo, Elsa. gente. Um bom fim de semana a todos. Obrigada, viu, Priscila? Ai, obrigada. Obrigada, viu? Beijo, bom final de semana. Tchau, Um pessoal. beijo, bom fim de semana. Tchau, tchau.